Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com duas filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Atenção vascaínos! Já pensaram em cuidar da saúde com qualidade e praticidade no mesmo lugar? Conheçam a Proadive, seu centro médico completo no Shopping Nova América com acesso direto pela estação de metrô Del Castilho. Aqui na Proadive oferecemos mais de 17 especialidades médicas e exames variados, além de um atendimento personalizado para você e sua família. Temos cardiologia, ginecologia, dermatologia e muito mais. Quer economizar? Com o cartão Proadive você paga apenas R$ 24,90 por mês e garante descontos em consultas e exames para você e até 3 dependentes. Se é um cuidado contínuo que você procura, você tem que conhecer a nossa saúde modular. São pacotes anuais com consultas e exames incluídos, tudo pensado para o seu bem-estar durante o ano inteiro. Não deixe a sua saúde para depois. Agende sua consulta agora mesmo pelo nosso WhatsApp ou telefone e venha nos visitar. A Proadive está de portas abertas para cuidar de você. Bom dia a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nesse domingão, 16 de março de 2025, é o AV Informa, o boletim com as informações do Vasco, nesse domingo em que o Vasco não joga. Eliminado das finais do Campeonato Carioca pelo 9º ano seguido, o Vasco não vai conquistar o título estadual. E se prepara agora para uma montanha muito mais alta, enfrentar o Campeonato Brasileiro a partir do dia 30 de março, contra o Santos Futebol Clube, que não sabemos se vai ter Neymar ou não, em São Januário. Mas também vem aí um mês de abril com a Sul-Americana, a abertura da competição sul-americana, o Vasco voltando depois de 5 anos. Enfim, preparação, aquilo que o clube chama de intertemporada, e a gente conta muito com o seu like, com o seu compartilhamento. Pegue o link desse vídeo, espalhe pra geral, avisando aí pra galera que a gente tá trazendo notícia nesse domingão do nosso querido e amado Vasco. Olha, o Vasco se prepara, mas ontem a vitória sobre o Maricá é uma vitória que preocupa. Parece incoerente, mas preocupa. Porque primeiro, jogar contra o Maricá não era algo unânime dentro do clube. Algumas vozes eram discordantes quanto a jogar esse tipo de jogo. Jogar até um coletivo seria melhor, porque esse tipo de jogo expõe demais. Jogar, por exemplo, contra o Cruzeiro ou contra outra equipe que está fora seria também um grande risco por um time que está se montando, por um time que está debaixo de muita desconfiança, mas foi montado um jogo contra o Maricá. O técnico Fábio Carille afirmou, depois do último jogo do Vasco, a eliminação para o Flamengo, que queria 2 jogos treinos. E aí veio o Vasco enfrentando o Maricá no dia de ontem. Pela manhã, no CT Moacir Barbosa, e a expectativa era, enfim, pelo desempenho do time. Haviam algumas suspeitas de que, por exemplo, Maurício Lemos poderia começar jogando. A gente trouxe isso no sextou da última sexta-feira. Também poderia acontecer alguma modificação em função da ausência de Felipe Coutinho, que estava machucado. Quem jogaria por dentro? Payet? Garré? Como é que seria a montagem desse time do Vasco? Pois bem, foram 4 tempos de 30 minutos e o Vasco venceu por 4-2. Mas nos 2 primeiros tempos com o time principal, escalação do time titular do Vasco de hoje, o Vasco perdeu, sim, perdeu para o Maricá por 2-1. Não adianta a gente não dar a informação. Depois, nos 2 últimos tempos de 30 minutos, o time cruzmaltino fez 3-0 e aí o placar final por 4-2. Klinsmann e Hugo Borges, 2 ex-jogadores da base do Vasco, fizeram os gols do Maricá. E o Ryan fez o gol do Vasco nos primeiros 60 minutos na primeira hora. Bom lembrar, Coutinho não atuou, fora,
Adson Estrela treinando à parte. Já já vamos falar das questões médicas do elenco cruzmaltino. Maurício Lemos, confirmado, passou a ser titular jogando ao lado de João Vitor. E outra novidade foi a entrada de Jair no meio de campo, no lugar de Paulinho, que fez um péssimo jogo contra o Flamengo. A última impressão não foi nada boa. O time que começou e perdeu para o Maricá: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair e Garré por dentro e não Payet. Garré substituiu o Coutinho, na frente Ryan, Verrete e Nuno Moreira, o Nuno fazendo também ali a meia. Como eu falei, o Maricá fez 1-0, o Vasco empatou, o Maricá fez 2-1 e Souza, Paulinho e Sforza fizeram os gols do Vasco, dando aí placar final com os suplentes do Vasco da Gama. Aliás, o time suplente treinou com Daniel Fusato, Paulinho, lateral do Sub-20, que está no profissional, Puma Rodrigues está na seleção do Uruguai, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, que perdeu a posição titular, e Vitor Luiz na lateral esquerda. Souza como primeiro volante, Juan Sforza, Paulinho, depois o Maxime. Na frente, Lloyd, Alex Teixeira e Payet, depois Jean Davi. Foi esse o time do Vasco que terminou a atividade. Bom, foi um jogo que trouxe uma preocupação exatamente por isso. Porque perder para o Maricá, mesmo tendo vencido, mas com o time titular, traz a crítica, traz a desconfiança, traz a insegurança num torcedor que já está absolutamente inseguro. Mas segue a programação e o time deve fazer um novo jogo-treino na semana que vem, seria o último antes da estreia contra o Santos. O Vasco divulgou o boletim médico de jogadores que estão lesionados e pelo menos desses que eu vou citar aqui, desses 5, 4 devem estar à disposição de Fábio Carille já na semana que vem para treinamentos no campo e com bola. O primeiro deles é o volante Tietê, que teve uma lesão, ficou fora, o negócio foi sério no jogo do Nova Iguaçu e ele acabou ficando realmente de fora. O atleta segue em evolução da lesão do ligamento colateral medial do joelho direito e já está fazendo a transição em campo bem avançado. Estrela, jogador que operou no ano passado, está em fase final de recondicionamento físico e já realiza atividades com o grupo. Semana que vem já deve estar treinando com bola, normalmente como todos os jogadores. Adson, da mesma forma, o atleta já está também em fase bem avançada de recondicionamento físico e também já treina com o grupo. Semana que vem deve ser aproveitado e pode até de repente experimentar alguns minutos no próximo jogo-treino. Felipe Coutinho, o atleta já passou pela fase de fisioterapia e bem, e a partir de segunda-feira começa a transição. Deve fazer esse trabalho de transição na semana que vem e na outra semana, última semana de março, aí sim o Felipe Coutinho vai ser avaliado, mas provavelmente para ser aprovado, para poder estar à disposição de Fábio Carille para o jogo contra o Santos. E David, esse sim está fora, mas está fazendo um trabalho muito bom. Ótima evolução após o tratamento pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior. Está fazendo vários testes e em todos está indo muito bem. Está com uma evolução muito boa e a previsão a priori é para maio, junho, para que o David possa voltar aos campos e aí, claro, ganhar ritmo e tudo mais, mas vai ser uma importante presença para o técnico Fábio Carille. Como eu falei, o Vasco vai fazer mais um amistoso antes da estreia e de alguma forma para tentar aí o Carille fazer alguma outra observação. Era, como eu falei no início desse vídeo, uma discussão interna, se valeria exatamente por isso fazer esse tipo de atividade para não trazer esse problema agora, porque fica essa insegurança, fica essa dúvida. Agora o certo mesmo é que o técnico Fábio Carille começa a ficar sob pressão e não é pelo jogo de ontem não, porque Fábio Carille não era o preferido da direção do Vasco. Outros treinadores foram procurados. Caixinha, o português, hoje treinador que está no Santos Futebol Clube, vai ser nosso adversário. Pesolano, ex-técnico do Cruzeiro, que estava na Espanha, enfim, também foi procurado. Renato Portaluppi, nenhum deles
aceitou o desafio mesmo com boas propostas. E o Carille era o que estava no mercado, campeão na Série B pelo Santos, treinador que vinha aí também de bom trabalho no Japão, e o Vasco acabou pegando. Mas o Fábio Carille vai ter agora o tempo que ele tanto reclama, porque tem 3 semanas, já indo a primeira semana embora, para fazer esses ajustes. Mas claro que ele precisa trazer resultados, porque o mês de abril, com esse jogo em março, esse mês de abril vai ser decisivo para o treinador do Vasco. Parece uma loucura, mas se ele não for bem em abril, ele pode ser demitido? Sim, ele pode ser demitido. Mas é claro que com o tempo de trabalho se espera que o time possa render mais, porque o início da temporada foi muito apertado para começar o Campeonato Carioca. Agora não, agora ele tem 3 semanas aí espaçadas e ele vai poder preparar e já tendo pelo menos os reforços que a priori ele pediu, esperando se vai chegar mais alguém. O Vasco pega, é bom lembrar, o Santos no dia 30, em março, e em abril tem 5 compromissos. Pega o Corinthians fora na segunda rodada, recebe o Sport Clube do Recife na terceira rodada em casa, em São Januário, vai até Fortaleza enfrentar o Ceará, que está em grande fase, voltando bem, pega depois nosso rival Flamengo, que a gente tem visto aí o último retrospecto, e termina o mês de abril fora de casa, enfrentando o Cruzeiro. Quer dizer, é um campeonato sempre muito complicado e nesse bolo tem também a estreia da Copa Sul-Americana e tem também próxima fase da Copa do Brasil. São desafios que Fábio Carille precisa ultrapassar e precisa fazer o Vasco jogar. Esse resultado de 4-2 é bom como resultado final, mas é preocupante que na primeira hora de treinamentos, sim, o time titular do Vasco não tenha conseguido vencer o Maricá. É claro que é um treinamento, o jogador não se emprega tanto, não bota o pé, mas é ali que aqueles que botam o pé ganham a posição. O Vasco ainda busca jogadores para o ataque, e muito, prioritariamente, para o ataque, porque conta com poucos, e está aí descortinando isso. Ontem, Lloyd Augusto entrou jogando mais pelo lado direito, mais pela banda direita, mais por dentro ali, revezando com o Alex Teixeira, e teve uma atuação muito apagada, nada destacada. Não é o jogador que talvez seja a solução, vai ganhar espaço, vai ganhar corpo, mas não tá legal o Lloyd Augusto. Já o Ryan foi bem, fez gol, tem evoluído, tem demonstrado mais disposição, foi o jogador que sofreu a falta, por exemplo, no gol contra o Flamengo, cobrada pelo Coutinho e concluída pelo Nuno Moreira, mas é muito pouco, absolutamente muito pouco. E para concluir ainda isso, o ataque do Vasco tem o seu artilheiro, que hoje é o artilheiro do Campeonato Carioca, continua sendo e pode terminar como artilheiro do Campeonato Carioca, Pablo Verratti, já sem fazer gols há 3 partidas, incluindo, se esse jogo de ontem for colocado como um jogo para contabilidade de gols, mais um jogo em que o Verratti não consegue fazer um gol. O Campeonato Carioca termina hoje com a decisão entre Flamengo e Fluminense, e Germancano, do Fluminense, se fizer mais um gol, ganha artilharia, porque Max, do Sampaio Corrêa, campeão ontem da Taça Rio e classificado para a Copa do Brasil, que também tinha 6 gols, não fez nenhum gol na vitória do Sampaio Corrêa sobre o Madureira e ficou junto com o Verratti com 6. Se o Germancano não fizer nenhum gol na decisão de hoje entre Flamengo e Fluminense, Verratti será o artilheiro ao lado dele e ao lado do Max, todos com 6 gols. Mas é um jogador que, assim como o Lloyd, assim como o Ryan, é pouco. O Verratti não vem num bom momento. Vem sendo criticado pelas últimas atuações. Como a gente trouxe a informação aqui durante a semana, informação nossa, Max, atacante do Sampaio Corrêa, não interessa ao técnico Fábio Carille. Foi até consultado, ele disse, olha, é um bom jogador, é um jogador de futuro, mas eu preciso de um jogador mais pronto para jogar ali. O mais pronto era o Palácios, jogador que o Vasco lamenta muito, mas de alguma forma não vê como uma traição de Paulo Brax, que até alfinetou o Vasco da Gama na questão do Rony, mas nessa questão do Brian, meio que deixou tudo apertado, de mãos, tudo certo, mas acabou que a coisa não andou. A informação é de que um dos mandatários, um dos mecenas lá do Atlético Mineiro, um dos que bota grana, o Menin da vida,
não quis liberar o Palácio. Acabou de contratar, já vai emprestar, então, por ordem dele, pedido dele, ele acabou permanecendo. E aí o Galo, quem está mais abaixo, obedece. Não tem como liberar o Brian Palácio. Os reforços que chegaram e começaram até, como ontem, titular, eu recebi essa informação de quem viu o treino, foram elogiados. Tanto o Benjamin Garré como o Nuno Moreira tiveram ótima movimentação, Garré e Nuno fazendo ali uma dobradinha, o Garré ora jogando por dentro, ora jogando pela ponta, o Nuno da mesma forma, tiveram um bom desempenho. E o Nuno falou ontem à Vasco TV e a gente vai trazer um trecho aqui de um depoimento importante dele, falando sobre a preparação e aquilo que o Vasco pode melhorar para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Com a palavra, o atacante português, Nuno Moreira. E na volta, a gente vai trazer informações finais aqui no AV Informa. Estou a integrar bem com a equipa, eu acho que temos grandes jogadores e isso facilita muito aquilo que é a minha integração também, porque jogar com o Pitão, com o Coutinho, todos eles, acho que no treino, já logo nos primeiros 2 treinos eu senti que ia-me dar bem, então fico feliz que no jogo também tenha corrido da melhor forma. Eu acho que depois que o campeonato começar não vamos ter muito tempo para treinar, então foi como o Mister disse, este tempo de 3 semanas vai dar para criar os alicerces, por assim dizer, do que vai ser a equipa, da forma como vamos defender e atacar, porque depois realmente vai ser muito mostrar em vídeo, então acho que vai correr bem, mesmo para nós ganhar a forma física que precisamos para atacar o campeonato da melhor maneira. A base do Vasco, ontem foi dia de muito jogo. O Sub-20 do Vasco encerrou 3 rodadas, 3 jogos de partidas da base. Começou cedo, o Sub-15 vencendo por 5-2 a Portuguesa. O Sub-17 venceu nos pênaltis a Portuguesa depois de empatar em 2-2. Acabou derrotando a Lusa por 5-4. E o time Sub-20 do Vasco estreou na Taça Rio, na Copa Rio, vencendo o Boa Vista por 4-1. Futebol feminino, teve jogo também da Copa Rio, Laranjeiras, e o Vasco foi lá em Laranjeiras e venceu o Fluminense por 1-0. Nós trouxemos ontem uma informação que consideramos muito importante e ratificamos hoje aqui. O Vasco está comprando o atacante David. Há um acordo já encaminhado entre Vasco e Internacional, já nos papos jurídicos, trocas de documento, o Vasco formalizando um acordo para poder pagar o David. Da forma que é, a gente ainda não conseguiu descobrir, mas essa informação vinda do Internacional de Porto Alegre. Já há um acordo, ficou aquele clima meio estranho quando o Vasco procurou o Wanderson e tinha uma dúvida em relação à questão do David. Vai querer o Wanderson e não paga o David? O Internacional questionou e o Vasco procurou o Inter agora. Já tinha feito a opção de compra, que era até obrigatória por conta do cumprimento do número de jogos de David ano passado pelo Vasco, mas tinha que contratar e vai contratar. Então está em acordo para fechar essa venda, o Internacional para o Vasco da Gama pelo David. Fala-se em torno de 2 milhões de dólares, é um número extraoficial, mas a priori é essa grana mesmo que o Vasco vai ter que casar para comprar o DVD. O Vasco que espera, e também trouxemos na sexta-feira no Sextou essa informação, em breve notícias quanto ao imbróglio com o ex-técnico do clube, o argentino Ramon Dias. Ainda está em prazo de análise de documentos e também de cumprimento de prazos, mas o Vasco tem esperança de ganhar e cobrar a multa de Ramon Dias. Aí é o Ramon Dias que vai ter que pagar, porque ele pedindo demissão, não havendo ali um comum acordo, era bilateral, então ele terá que pagar a multa. É essa a expectativa. Ele vai ser credor do Vasco, vai ter que pagar ao Vasco. Então é algo que o Vasco finalmente não vai ser devedor, né? Essa é a expectativa, porque esse julgamento é um julgamento que vai demandar um tempinho. A Ramon Dias já tem um tempo que saiu do Vasco, vai fazer praticamente 1 ano. Foi no início do Campeonato Brasileiro do ano passado e agora a tramitação está chegando ao final e fica essa expectativa. Marcelo Santana deve ser o representante. A expectativa se o presidente Pedrinho vai viajar ou não
para Luque, no Paraguai, para o sorteio amanhã. A partir de 8 horas da noite, a gente vai estar cobrindo na nossa tradicional live dos grupos da Sul-Americana, os adversários do Vasco. Começa 8 da noite, grupos da Sul-Americana, os potes já definidos, e amanhã a gente vai ter o sorteio e Marcelo Santana é certo viajar. E há uma expectativa que o presidente Pedrinho também possa viajar. E como última informação, nesse AV Informa, já informei durante a semana, está confirmado, antes do final do mês, o Vasco vai lançar a sua camisa laranja de goleiro, porque é uma imposição da Conmebol e Léo Jardim deve vestir essa camisa na abertura da Copa Sul-Americana em data a ser definido, ali no início de abril, o Vasco jogando e vai ser definido amanhã que dia, aonde, mas o Léo Jardim vai vestir essa camisa laranja por imposição. As camisas do Vasco de jogo não foram aprovadas pela Sul-Americana em função de cores neutras, que poderiam confundir com outros clubes que disputam também a competição. Isso também espalhou-se para outros clubes que vão ter que confeccionar principalmente novas camisas. Então o Vasco vai lançar essa camisa. E há uma expectativa, está muito bem adiantado, que o Vasco também anuncie um novo patrocinador para quem sabe estreia no Campeonato Brasileiro ou então estreia na Sul-Americana. Tá valendo? Valeu, minha gente. Muito obrigado a todos vocês. Peço que dê o like. Peço que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aí, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Torne-se membro do canal Atenção Vascaínos. Fique ligado aí no Saque do AV, tem muita informação. E você que gosta dos nossos vídeos, aquele likezinho, aquele curte, não custa nada, não chega nenhum boleto, como diz o Emerson Rocha. Que você tenha um bom domingo, que o domingo possa ser pleno junto com a sua família, junto com os seus, e que a gente mais uma vez continue na torcida por um Vasco melhor, por um Vasco que possa crescer e parar de dar tanta dúvida para nós, né? Se vai, se não vai, se vai ser um ano de sustos, se não vai ser um ano de sustos, enfim. Tomara que não. O torcedor do Vasco merece algo muito melhor. E como eu falei na sexta-feira no Sextou, vamos levantar uma outra hashtag, né? Compra Grego. O Pazeda tá pedindo a revenda, mas também o Grego precisa se movimentar. Compra Marinax. Entra lá na rede social dele e pergunta, e aí, Gregão, vai ou não vai querer comprar o Vasco? Tem que também pressionar esses caras, porque eles estão ganhando espaço em cima do noticiário e principalmente em cima do Vasco da Gama. Grande abraço a todos, fiquem bem, bom domingo. Logo mais tem a arquibancada do AV com o Sérgio Quinde e também no canal AV+, tem mais programação. Tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!